Hola chicos del tercero año, ¿todo bien? Espero que sí. Hoy vamos a hablar sobre el apócope. Se define el apócope como la pérdida de ou várias letras al final de uma palavra. Ou seja, quando tiramos uma letra ou uma sílaba no final de determinadas palavras, isso é o apócope. Esto se produce en algunos adjetivos o adverbios cuando van delante de un nombre, de un numeral, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, pessoal, isso vai acontecer quando esses adjetivos ou advérbios vão diante de um substantivo, de um numeral, de um adjetivo ou até mesmo diante de um advérbio. Vamos começar com essas 8 palavrinhas, que diante de um substantivo masculino no singular, sofrem apócope. É importante lembrar que o apócope não acontece em todas as palavras. Ele acontece em algumas palavrinhas específicas, como é o caso dessas 8 palavrinhas que vamos ver agora. Então, a palavra bueno fica buen, malo, mal. Primeiro, primer, terceiro, tercer, postrero, postrer, que aqui tem significado como o último dia. Por exemplo, me caso al postrer dia del año, ou seja, eu me caso no último dia do ano. Uno, alguno, algum, ninguno, ningum. Prestando atenção que essas últimas 2 palavrinhas, quando estão apocopadas, recebem um acento agudo na sua última sílaba. Vamos aos exemplos? Carlos es un buen abogado. Abogado é um substantivo. Então, como a palavra buen vem antes da palavrinha abogado, ela vai sofrer apócope. Percebam que a palavrinha bueno, se estivesse depois da palavra abogado, ela não sofreria apócope. Então, vamos ver. Carlos es un abogado bueno. E isso acontece com todas as outras palavrinhas abaixo. Sempre que estão depois do substantivo, elas não sofrem apócope, porque a regrinha é bem clara. Para sofrer apócope, precisa estar antes do substantivo masculino no singular. No es un mal chico a pesar de las aparências. Aqui a palavrinha apocopada foi mal. Mi primer coche era rojo. Primer é a palavrinha apocopada. Soy el primero de la clase. Aqui já não acontece apócope, porque não existe nenhuma palavra, ou seja, nenhum substantivo depois da palavrinha primeiro. Está em el tercer año de medicina. Aqui a palavra apocopada é terceiro. Llegó com um abrigo nuevo. A palavra apocopada, Me pareció prudente darle algum consejo. Palavrinha apocopada, algum. No creio que tenga ningún disco de ese cantante. Palavrinha apocopada, ningum. No compré disco ninguno. Ou seja, aqui não existe o apócope porque a palavrinha foi depois do substantivo. Vamos ver outros casos de palavras que sofrem apócope e por que elas sofrem esse apócope. Aqui temos a palavrinha grande. Ela vai sofrer apócope diante do substantivo masculino ou feminino, mas precisa ser no singular. Então, de grande, apocopado, fica gran. Ella es una gran mujer. Carlos es un gran profesor. La mesa es muy grande. Passamos grandes momentos allá. Percebam que nesses últimos 2 exemplos, a palavrinha grande não foi apocopada. Uma porque está depois do substantivo e a outra porque está no plural.
Isso também acontece com a palavrinha santo, diante de um substantivo próprio, masculino, no singular. Então vamos aos exemplos. San Pedro, San Juan, San Miguel, San Antônio e qualquer outro nome próprio. Mas existem algumas exceções, que são os 3 S's, D e o A. Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio, Santo Domingo e Santo Ángel. Isso já não acontece com a palavra santa, ou seja, vamos falar Santa Maria e Santa Ana. Existem alguns números que também sofrem apócope. Os números 121 sofrem apócope diante de substantivos masculinos ou femininos, diante de números que multiplicam ou diante de substantivos masculinos no plural. Por exemplo, creio que seríamos unos 100 personas en la fiesta. Mi hermano cumplió 21 años la semana pasada. Comprei 100 de plátanos. Observe que a palavra ciento da última frase não sofreu apócope porque não estava diante de nenhuma situação dita anteriormente. Também temos a palavrinha recientemente, que apocopada fica recien. E ela sofre apócope diante de um particípio passado usado como um adjetivo. Vamos aos exemplos? El pan está recién hecho. Julia se manchó con una pared recién pintada. Juana viajó recientemente. No último exemplo, não existe o apócope porque não existe nenhuma palavrinha que vá depois do recientemente. Também temos a palavrinha tanto e quanto. Tanto, apocopado, fica tan. Quanto, fica quan. E elas vão sofrer apócope diante de um adjetivo ou um advérbio. Exemplo: dicen que Pedro es tan alto como mi hijo. Cayó el suelo cuán largo era. Cuán lindo. Tanto Fortaleza como Natal são cidades preciosas. No último exemplo, a palavrinha tanto não sofreu apócope porque a próxima palavra não era um adjetivo e nem um advérbio. Outra palavra que também sofre apócope é o advérbio mucho. Sua forma apocopada é o muy. Todos dois significam muito, mas quando eu uso um e quando eu uso o outro? Vamos ver? Para começar, a palavrinha mucho é uma palavrinha variável, ou seja, variável. Eu posso falar mucho, mucha, muchos e muchas. Já a palavrinha muy é invariável, ou seja, não vai existir plural desta palavra e muito menos o feminino. Sempre utilizo com particípio, advérbios e adjetivos. Mas é importante lembrar que existe uma exceção para o uso do muy. Diante de más, menos, antes, después, mejor e peor, maior e menor, sempre vamos utilizar o mucho. Então eu vou falar mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después, mucho mejor, mucho peor, mucho maior e mucho menor. Vamos aos exemplos? María es muy linda. Juan es muy alto. Llegamos muy tarde ou llegamos muy temprano. Lo visitamos muy a menudo. Salió muy a hurtadillas. Comimos mucho. Tengo mucho sueño. Tenían mucha sede. Passamos muitos dias allá.